Bom dia, amada igreja. Bom dia. Bom dia outra vez. Bom dia. Muito obrigado. Queremos primeiro agradecer a Deus Todo-Poderoso, Ele que é o dono do tempo, o dono das nossas vidas e o dono de tudo quanto nós temos e somos. Também quero agradecer a direção paroquial da Jesus e Fé, na qual nós somos, indicou para que a minha pessoa possa representar aquilo que é a educação cristã da paróquia, cumprindo a escala regional. Também quero agradecer a direção paroquial Fonte de Jacó por nos receber aqui, eu sendo pregador, também o grupo coral que nos acompanha. Que Deus ricamente nos abençoe. Amém? Amém. Vamos orar. Eterno Deus, cá estamos a esta hora para podermos ouvir a Sua palavra. Já ouvimos a mesma palavra nos cânticos corais. Começamos a ouvir desde a doxologia, ouvimos no hino inicial, ouvimos na oração intercessória, ouvimos na oração de agradecimento às ofertas. Agora queremos nos alimentar do pão da vida, que o Senhor diz: o homem não viverá somente do pão, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esta palavra deixa que eu possa apenas ser usado como instrumento para que sim, todos nós possamos ser beneficiados da mesma. Pai da glória, que o Espírito Santo, Ele que é o mestre, ensinador, possa aqui reinar, possa aqui fazer da sua obra para nos dar a capacitação para que cada um de nós não possa sair de forma que veio, mas sim possamos guardar alguma coisa vindo do Senhor. Repreendemos todo espírito devorador, espírito de distração, que se mova e que não tenha lugar neste local. No nome poderoso de Jesus, assim nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigado. Nós ouvimos a leitura bíblica lida. Este versículo que se encontra no livro de 2 Timóteo, no seu capítulo 2, versículos 2. Este livro é uma epístola. A Bíblia, quando faz a sua cronologia, chama este livro como um livro epístolas pastorais. São livros de epístolas pastorais, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo e também o livro de Tito. Quem é o autor destes livros? É o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, que não foi discípulo de Jesus. Apóstolo Paulo foi alguém que realmente perseguia aqueles que anunciavam a palavra do Senhor. Apóstolo Paulo foi aquele que foi alguém que conspirava das pessoas que falavam nome de Jesus. Ele conspirou matando estas pessoas, mas uma vez recebe missão de fazer o seu papel, ele vai e aí no caminho foi então interceptado pelo poder de Cristo, que lhe vira para ser anunciador da palavra do Senhor. Igreja, amém. Aleluia. Amém. Se nós vamos ler ou vamos fazer as pesquisas, nós vamos encontrar que este livro, realmente, alguns estudiosos estipulam que foi escrito em ano 68, depois de Jesus Cristo. Mas alguns também escrevem 64, 65, 66, até também 67. Mas isso não nos importa o ano. O que nos importa, qual é a mensagem que o Paulo livra ao Timóteo. Paulo está preso em Roma. Paulo estava sem
sentir que já poderia morrer, porque ele sabia que aquilo que ele estava fazendo era ilícito, e ele começa a escrever por seu filho Timóteo. Timóteo era um irmão, como nós podemos aqui nos referirmos, corista, educador cristão, diretor da juventude, e ele exercia um papel depois de se converter juntamente com Lucas. E esse Timóteo estava cuidando a igreja em Efésio. E Paulo viu o empenho de Timóteo, e ele vai para poder o instruir, escrevendo. Se nós vamos recuar no versículo 1, onde Paulo está dizendo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É uma recomendação. Fortifica-te na graça que há em Jesus. Muitos de nós, quando soubemos que já estamos na beira da morte, alguns tiveram sorte aqui de estar com seus entes queridos antes de partir, e estas pessoas conseguiram por proferir algumas palavras de conforto para deixar no seio da família: meu filho, eu estou a ver que a minha hora chegou, então olha isso, para que quando eu não estiver mais, vão poder fazer assim. Uma orientação. E daí também Timóteo recebe esta orientação para ser dito: fortifica-te na graça que há em Cristo. É uma fortificação enorme. Muito de nós, a fortificação que recebemos vem apenas dos bens materiais. Meu filho, estás a ver a quinta? Vai ser sua. Estás a ver o dinheiro que está no banco? Vai ser teu. Estás a ver aquela casa? Vai ser tua. Então, mas aqui Timóteo é dito para ser fortificado na graça que há em Cristo Jesus. E nós aqui vimos que temos um tema que nos diz o papel da educação cristã na formação do homem íntegro. Homem íntegro. E nós aqui vamos nos focalizar naquilo que é a formação do homem íntegro. Vamos recuar na palavra de Deus, na sabedoria de Salomão. Ele escreve em Provérbios 22, no seu versículo 6: ensina o filho no caminho que deve andar, para que quando crescer não. É dessa sabedoria que nós devemos partir. Tudo começa no ensino. Jesus Cristo, para vir aqui ao mundo, ele era já um completo. Ele sabia de tudo. Mas você e eu viemos ao mundo, precisamos de uma orientação. Partindo dos nossos pais, depois vamos à escola, juntamente à igreja, depois nós vamos nos empenhar na sociedade. Mas muitos de nós, começando nas nossas casas, o pai está a te ensinar, o pai está a falar, mas você não quer ouvir. Muitos de nós, o pai está nos educar para podermos ter a formação, para que amanhã possamos ser homens íntegros, mas nós não queremos. E daí nós vamos ver que Paulo sente a sua partida e vai dizendo a Timóteo: Timóteo, fortifica-te em Jesus Cristo. E nesse tema nós vamos ver 7 mandamentos da formação do homem íntegro. Primeiro mandamento é este que nós estamos a dizer: fortifica-te na graça que está em Cristo. Fortifica-te na graça que há em Cristo. Qual é o primeiro mandamento? Fortifica-te
na graça que há em Cristo. Fortificar-nos, igreja, devemos nos fortificar na graça que há em Cristo. Cristo vem ao mundo para salvar a humanidade. Cristo veio e se entregou. Nós é que éramos perdidos. Nós não escolhemos Ele, mas Ele nos escolheu a nós, para poder morrer por causa de nós. E se nós não nos fortificarmos em Cristo, em vão nós entramos nesta casa. Em vão nós estamos a orar. Em vão nós estamos a nos formar para poder alcançar a meta de ser homens íntegros. Segundo mandamento, Paulo continua a dizer a Timóteo que hoje somos nós os filhos da fonte de Jacó. Confie a verdade aos homens fiéis. Confiemos na verdade dos homens fiéis. Muitos de nós fomos desviados por estarmos sempre com homens infiéis. A infidelidade não somente trair a nossa companheira, mas a infidelidade é mesmo também na obra do Senhor. Foste corista, deixou de ser. Foste aquele que era na primeira linha, deixou de ser. Foste aquele que chegava na turma da escola primeiro, deixou de ser. Começaste a estudar, deixaste. Estás a ser infiel por si mesmo. Irmãos, todos nós entramos na mesma porta para esta igreja. Também saímos na mesma porta. Mas naquele dia, quando Jesus vier, nem todos nós iremos entrar na mesma porta. A porta que será escolhida para todos aqueles que permanecerá fazendo a vontade de Jesus da forma que Ele nos recomendou. Nós estamos a ver o segundo mandamento, é que confiemos na verdade do homem fiel. Qual é o segundo mandamento? Confiemos a verdade ao homem fiel. Terceiro mandamento, Paulo continua a dizer no versículo 3: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Meu amado, nestes versículos, Paulo está a mostrar a Timóteo como um filho de Deus deve se comportar. Quais são os desafios que o filho de Deus tem que enfrentar na sua vida? E aqui, quando Paulo menciona, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo, Paulo vai poder dizer a Timóteo: um soldado é aquele que não tem medo de entrar na selva. Um soldado é aquele que não tem medo de entrar na lama. Um soldado a qualquer momento pode ficar no chão. Um soldado pode ficar o dia inteiro, desde que ficou assim de pé, não se move. Esse é o trabalho dele. E nós, quando vamos na casa presidencial, se nós tivermos uma chance, nós vamos encontrar aqueles guardas. Eles não se movem. Quer dizer, se ele ficou assim de pé, pode passar lá 10 vezes, ele está sempre lá. Se a hora de se render não chegou, ele está sempre lá, fixo e para cumprir as ordens. Paulo incentiva a Timóteo, terceiro mandamento: suportemos as aflições como bons soldados. Suportemos as aflições como bons soldados. Bem amado, a vida cristã é uma vida muito difícil. Se nós vamos ver a vida de Jesus, 3 anos, quando ele começou seu ministério, para poder consolidar a sua equipe e para ir a caminho da cruz, nós vamos encontrar muitas dificuldades que Jesus Cristo encontrou. Mas como bom soldado, ele soube lidar com essas. E nós também estamos a ser chamados para sermos ou para poder suportar as aflições
negócios desta vida. Meu amado, é verdade que muitos de nós, por não termos trabalho no Estado, no privado, e que fizemos os trabalhos que são, outros chamam de escatos, outros é um negócio por si, estamos a nos colocar no embaraço e sacrificar aquilo que é a graça do Senhor no meio de nós. Deus que nos criou fez 6 dias para fazer tudo, e Ele tomou um dia para descanso. E por que não nós, que somos as suas criaturas, não podemos também reconhecer que Deus quer que nós também possamos o glorificar no dia como este? Eu sou pai, estou a vir à igreja, mas na minha casa os meus filhos ficaram, porque meu filho não gosta de ir à igreja. Que tipo de homem íntegro que o pai está a ensinar aos filhos? Que tipo de homem íntegro ou íntegra que estás a ensinar a tua filha? É por isso que vamos lembrar que tudo parte na educação. Salomão, quando escreve o Provérbio 22, ele sabia que a formação vem primeiro dos pais. Se nós falarmos aos nossos filhos, se o nosso filho começar desde pequeno, ele está na liderança infantil, depois passa na juventude, depois vai passando em organismos que compõem esta igreja, e daí nós vamos ver que esta pessoa vai seguindo os padrões que seus pais seguiram. Mas Satanás, ele é astuto. Irmãos, nós vamos ver, poucos são pastores que seus filhos seguiram o ramo dos seus pais. E nós vamos ver, muitos dos filhos pastores são grandes desordeiros. Muitos dos filhos do pastor são bandidos. Muitos dos filhos do pastor são pessoas que são insuportáveis. Nós vamos nos perguntar, mas por quê? Eu muitas das vezes olhei em mim, eu disse, Deus sabe o que faz. E nós não podemos julgar, porque somente Deus sabe. Mas vendo a vida do pai e vendo a vida do filho, ambos são diferentes. O pai faz o papel de nascer, mas o pai não faz papel de poder cuidar do coração deste filho que nasce. Aleluia! Quem cuida do coração é Deus. É por isso nós temos que orar no infinito, para que Deus possa dirigir os nossos filhos. Homem íntegro, não se embarace com os negócios desta vida. Quinto mandamento, nós vamos ver no versículo 5. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Meu amado, o quinto mandamento está nos dizendo: militemos-nos legitimamente para a coroa. Estamos aqui, muitos de nós, homens e mulheres. Nós os homens, a maioria, gostamos do futebol, e as mulheres, a maioria, gostam da novela. Não sei se estou aqui a mentir. Homens que não gostam de futebol, levanta a mão. Homem aqui que não gosta de futebol? Ninguém. Bem, mulher que não gosta da novela? Uma mulher que não gosta da novela? Tá, todos nós temos um lado, mas nós vamos ver no futebol, aquele que marca gol é esse que dá alegria. Tenta só falhar, mesmo que Messi são referenciados, ou Cristiano Ronaldo, ou hoje em dia Mbappé, outros jogadores bonitos,
nós vamos poder falar mal dele. Pior se a tua equipe é aquele que você suporta, mas ele falhou o gol que dava para dar vitória. Ambos até deixaram de ser adeptos daquela equipa e se aderaram, ou aderiram-se noutras equipes por causa daquele gol que falhou. Aqueles que assistem novela sabem também qual é a parte que os deixa frustrados quando aquele autor está a fazer uma coisa que todo mundo começa a dizer: mas o porquê ele está se comportando dessa maneira? Mas Paulo vai dizer a nós, fonte de Jacó, devemos militar legitimamente para a coroa. Nós cantamos: receberemos a coroa. Será? Será que todos nós vamos receber a coroa? Nós, quando vimos estar premiados os jogadores, é porque mereceram. Nós vamos ver que tem uma análise que se faz durante toda a temporada e vamos ver os fatos que marcaram esse jogador e no fim é premiado como o melhor da temporada. E nós vimos também as mães que assistem novela, que aquele autor que estão principados, no fim ficam por ganhar. Nós nunca vimos um autor de um filme que morre. Eu não sei se alguém já assistiu o filme, que o autor do filme morreu. Mesmo que ele morreu, vai ressuscitar. E nós vimos, não, morreu mesmo, mas no fim, vamos assustar, ressuscitou. É assim que nós, os cristãos, que queremos ser íntegros na igreja, devemos procurar ser. Devemos militar para a coroa de Cristo. O nosso comportamento nos leva na coroa. Nós temos um exemplo aqui que ninguém poderá dessa geração esquecer. Talvez aquele que não vive em Angola ou não vive no ano. O jovem que acabamos de enterrar, o Caleb. Este jovem demonstrou que realmente uma coroa lhe foi preservada. Que alguém que apenas era um músico de igreja qualquer, ia agora tocar nas igrejas, convidado nos casamentos, mas esse jovem ainda fazia jogar nesse jogo que é de apóstolos. Por este jogo, Deus o mostrou que não vai poder continuar com esse sofrimento, mas há uma coisa que quer reservar, e morreu como mártires. E nós devemos ver como é que foi pessoas envolvidas, até políticos envolvidos, que alguém do nada sai de baixo e fica em cima. Irmãos, vamos militar para ganhar a coroa. Não pensa que quando vieste à igreja está a vir em vão. Não pensa que quando canta no grupo coral está a cantar em vão. Não pensa que o tempo que usas para o caminho de Deus é um tempo em vão. Paulo incentiva no 6º mandamento: consideremos o que nos traz o pregador. Consideremos o que nos traz quem? Muitos de nós fomos pregados. Muitos pregadores passaram por esta mensagem, por esta passagem bíblica. Mas o que é que nós acatamos? O que é que nós guardamos? Qual é o fruto que já nós nos fomos visto que não, por causa daquela mensagem, eu agora estou a te mostrar este fruto. Porque esta palavra é como um semente. Quando ele vem e encontra uma terra fértil, o que é que ele faz? Começa a semear. Seu irmão foi perturbador na igreja, o irmão agora muda. As pessoas começam a testemunhar. Mas o irmão é tipo 6 hoje e amanhã fica 9. Hoje podemos bater as palmas para ti, mas amanhã o irmão é mesmo aquele que vai falhar o penal. É mesmo esse irmão que vai ser o ator que morreu e ressuscitou.
ensina-nos hoje que devemos considerar aquilo que nos foi pregado. É na palavra de Deus onde nós podemos demonstrar realmente a nossa integridade. Homem íntegro queremos ser, nós que somos da IEA, devemos respeitar aquilo que são os padrões da nossa sã denominação. E para terminar, o 7º mandamento, devemos fazer da ressurreição de Cristo o nosso principal tema do Evangelho. Porque ainda Paulo diz: se Cristo não morresse, em vão seria o nosso Evangelho. Quer dizer, se Cristo não morreu na cruz, em vão seria o nosso Evangelho. Nós devemos levar o nome de Jesus onde nós vamos. É por isso que eu gosto muito quando estamos a cantar este canto. Leva tu contigo o nome de Jesus Salvador. Oh, este nome dá conforto, seja onde for. Nome bom, nome bom, oh, nossa fé. Esperança no ouvir. Qual é o nome que tens levado na tua integridade? Você que é cristão, no local onde trabalha, quando chega, todo mundo fica dizendo: chegou o mal. Quando você chega no local de qualquer tipo de grupo, chegou o mal. Qual é o tipo de integridade que nós queremos demonstrar? Qual é o tipo de integridade que o irmão está a demonstrar aqui na fonte de Jacó? O papel da educação cristã na formação do homem íntegro. Nós vimos que no primeiro mandamento, fortifiquemos-nos na graça que há em Cristo. No segundo mandamento, confiemos a verdade no homem fiel. Terceiro mandamento, suportemos aflições como um bom soldado. Quarto mandamento, que não possamos nos embaraçar com os negócios desta vida. Quinto mandamento, militemos-nos legitimamente para a coroa. Sexto mandamento, devemos considerar aquilo que nos foi pregado. E o sétimo mandamento é que devemos fazer da ressurreição de Cristo como o nosso principal tema do Evangelho. Vamos colocar de pé. Vamos poder orar. Porque no nosso programa não foi colocado o momento bendita da palavra, ou o momento bendita de oração. Nós vamos poder orar à luz do tema, a formação da educação cristã na vida do homem íntegro. Será que o nosso educador cristão nunca falaram para nós aquilo que nós devemos ser? Será que a palavra de Deus nunca foi bem administrada nas nossas igrejas? E que nós não estamos a conseguir ficar na integridade? A nossa oração vai ser: se eu não sou íntegro, Senhor, ensina-me para mim poder militar como um bom soldado. Eu sei que estou a passar por um momento difícil. Talvez esse momento que me deixa eu deixar de ser militante que espera a coroa.
Porque os militares, quando vão numa guerra, aqueles que regressam, não ficam mais aquilo que eles foram. São realmente colocados num grau superior daquilo que eles foram. E nós também estamos a militar para uma coroa, para ganhar uma integridade. Vamos poder orar também para dedicar a nossa igreja nas mãos do Senhor, que o Senhor possa dar aquilo que é da sua graça nos corações de todos nós, para que possamos ser formados muito mais como homens íntegros. Oremos ao Senhor. Santo, poderoso Deus, Tu que dá graça para a formação do homem íntegro. Deus, nós estamos aqui para poder dizer, Pai, ouvimos que Paulo sentiu-se que vai partir. Começou a instruir a Timóteo. E hoje de manhã, nós que somos instruídos, que somos chamados fonte de Jacó. Esse fonte de Jacó, onde Cristo saiu, onde Cristo é a nossa fonte de inspiração, nossa fonte de vida. Pai, queremos ser homens íntegros, começando nas nossas casas, na sociedade, na igreja e qualquer outro sítio onde nós iremos, para poder te agradar. Pai da glória, vem para poder se integrar no meio da sua igreja, para que todos nós possamos receber a coroa. Porque Paulo disse: combati um bom combate, agora sim a coroa me é reservada. Pai da glória, vem nos dar o incentivo para que em Ti possamos encontrar a graça de sermos homens íntegros. Maravilha soberana, outros povos derramaste na bênção sobre nós também. oh Mestre. Amém, igreja?